Hoje não tem musiquinha de entrada, mas crianças, sintam-se à vontade, prestem bastante atenção, que agora é o momento infantil, o momento em que vocês têm uma oportunidade, né, de aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E no nosso momento hoje tem um tema assim: livros nas casas. Quem aqui tem livro em casa? Levanta a mão para eu ver. Todo mundo tem livro. Olha, eu vou contar um segredo para vocês, fica aqui pertinho. Vocês todos estudam? Estudam em casa. Agora tudo pelo celular, né? Quem aqui já sabe ler? Que chique! Olha, João Neto, você também já lê, João Neto? Lê? João Neto regalou o olho. Pois é, vou contar uma dica para vocês. Quando eu tinha a idade de vocês, eu aprendi a ler olhando as placas das lojas. Lia os nomes que passavam nos ônibus. Me lembro até um dia que a professora nos levou na praça para a gente ler os avisos que tinham colados nas paredes. Então, daquele dia em diante, eu comecei a soletrar mais rápido e aprendi a ler mais rápido. Eu vou contar também para vocês a história de um povo que lia, e lia muito. Era o povo bereano. Era o povo lá de Bereia. Quem nasce em Bereia é um povo bereano, muito bem. E tinha também os tessalonicenses. Quem nasce em Tessalônica é um tessalonicenses. E nós tínhamos nessa história o nosso amigo e apóstolo Paulo. Todo mundo já sabe que Paulo era um pregador da palavra de Deus. Paulo pregava nas sinagogas para todas as pessoas. Ele abria ali, contava tudo sobre a vida do Messias. E quando o culto acabava, que Paulo ia embora, os tessalonicenses e os bereanos também iam para casa. Acontecia uma coisa muito legal, vamos dizer assim. Os bereanos eram considerados pessoas nobres. Sabe por que nobre? Porque tinha muito conhecimento. Os bereanos, quando chegavam em casa, eles abriam a Bíblia e iam conferir para ver se Paulo estava falando mesmo a verdade. Já os tessalonicenses guardava tudo na cabeça, mas não estudava quando chegava em casa. Ele pensava assim: Paulo já leu a Bíblia, eu vou acreditar no que Paulo está falando. Eu acho que Paulo está certo. E por isso os bereanos, eles eram consultados para tirar outras dúvidas de outros povos, de outras pessoas. E muita gente também sentia grande tristeza, porque eles queriam aprender da Bíblia, mas eles não sabiam ler. Olha que tristeza. Às vezes eles chegavam lá no mercado e queriam comprar um pouco de alimento, mas eles não conheciam as escritas. E eles ficavam muito tristes por isso. Então, aquele povo bereano se sentia, felizardo por essa bênção, por essa oportunidade. E hoje eu vou passar 2 tarefas para vocês. Presta atenção, meninas. Quando o nosso irmão Robson for pregar, vocês vão anotar o que ele vai pregar. Segura aí, Alice. Vocês vão anotar. Ai, tia, eu não sei anotar. Então, vocês vão pedir para a mamãe de vocês, viu, Laurinha, Cecília, Helena não, Alice e o gatinho, que eu esqueci o nome. Vocês vão anotar e quando chegar em casa, vocês vão ler ou pedir para a mamãe ler para conferir se o que o irmão Paulo, o Robson, vai falar aqui hoje, vai conferir com o que está na Bíblia, combinado? E o outro desafio é que vocês vão falar para um amiguinho depois o que a mamãe leu para vocês na Bíblia, combinado? Porque quanto mais a gente lê, mais a gente, entende e aprende. Porque essa é a vontade de Deus por nós, que a gente possa aprender mais e mais. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer? Todo mundo em sentido de oração. Cecília? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua palavra, que temos a oportunidade de abrir
e conhecer o teu querer. Ilumina nossa mente. Hoje e sempre nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora vocês podem se assentar, tá bom? Feliz sábado. Como é bom e agradável estarmos na casa de Deus, não é verdade? A música que vamos cantar agora fala um pouquinho do quanto Deus é fiel a mim e a você. Que possamos também ser fiéis ao nosso Deus até o fim. Que logo, logo Ele está voltando para nos buscar. Amém? Mas Deus estende a mão para me levantar. Então eu ergo a voz para louvar. Em dor e aflição eu vivo aqui, em busca de um lugar para descansar. E no caminho eu sei, pedras encontrarei, mas o meu Deus fiel me guiará. Fiel, fiel até o fim, na cruz o meu Senhor se entregou. Suas mãos a sangrar, com pregos tão cruéis que o fez chorar. E hoje livre estou, pois ele se entregou naquela rude cruz pra me salvar. Fiel até o fim, na cruz o meu Senhor se entregou. Cristo é fiel a mim. Ele é fiel até o fim, o Pai de amor, Emanuel, teu Deus contigo está, não vai te abandonar, não deves duvidar, te alcançará. Teu Deus contigo está,
abandonar, não deves duvidar, te alcançará. Me abandonou até eu chorei, minhas forças se foram, mas eu ouvi sua doce voz. Tu és fiel, és o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, fiel. Amém? Amém. Olá, bom dia. Satisfação, irmãos, estar aqui com vocês e contar com a paciência dos irmãos para ficarmos um pouquinho mais nesse dia especial e ouvir o que o Senhor Deus tem para nos dizer. Eu sou feliz pelo convite que o Espírito Santo me fez através do irmão Roberto, para estarmos aqui hoje. Hoje é o dia da liberdade religiosa. E é um sábado especial também, porque é um sábado de oração, jejum, intercessão, né? Que possamos estar todos envolvidos nessa busca cada dia mais do Espírito Santo. Vamos fazer só um testezinho aqui, ver se está passando. Que aí eu fico mais independente aqui, né? Como o tema é liberdade religiosa, quem é que não gosta de liberdade, hein? Fala a verdade. Isso aqui dá uma certa liberdade para a gente também, né? Vamos ver se a gente consegue. Se eu não conseguir, vocês vão me ajudar por aí mesmo. Pessoal, a gente vai passando aí. Queridos, e quanto a jeito passador, liberdade religiosa. Eu escolhi esse seguinte recadinho aí. O que nós temos a comemorar e o que nos deve alertar? Será que temos pontos para comemorar? Certamente você tem conhecimento de algumas coisas que são motivo de comemoração. E também eu gostaria de trazer nessa manhã algumas coisas que devem ser um alerta para nós. Eu quero convidar a você que tem a sua Bíblia, você que está aqui na igreja, você que está em casa também, Deus abençoe você que está conectado aí com a gente. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17.
Esse aqui está pico. Maravilha. Contrário ali, 2 Coríntios 3,17. Eu queria convidá-lo, antes de lermos, para fazermos uma oração. Grande Deus que está nos céus, nosso Pai amado, grandioso é o Senhor e o Teu nome sobre todas as nações. A Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua benignidade é que nos mantém vivos e na esperança de um dia alcançarmos a eternidade ao Teu lado. Esteja conosco nessa manhã, ao abrirmos a Tua palavra. Usa-me para transmitir a mensagem aos nossos irmãos e amigos que estão conectados também. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui na minha tradução diz o seguinte, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Queridos, se o Espírito do Senhor está ali, há liberdade. Qualquer lugar onde você chegar, que está tendo opressão, prisão, tolimento do direito à liberdade, o Espírito do Senhor não está ali. Eu coloquei algumas telas aqui, exemplificativa. Observe na criação. Quando Deus criou todo o planeta, deu forma a essa terra, Ele criou a obra-prima da natureza, que foi o homem e a mulher. Foram o homem e a mulher. Ali, para aquele casal, Deus era o ser supremo. Mas observe como Deus fez aquele casal livres, a ponto de dar a eles a oportunidade de escolha. Essa imagem aqui demonstra e remete vocês que estão aqui na igreja, você que está em casa, aqui eu estou mostrando Adão e Eva com fruto na mão. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o ponto de liberdade que eles tinham. Enquanto os animais, eles têm instinto, vivem por instinto, vivem para fazer e ser aquilo que Deus colocou no seu chipzinho lá no cérebro, o ser humano não. O ser humano, a exemplo do próprio Lúcifer, que no céu teve a liberdade de se contrariar a Deus, o ser humano também tinha a oportunidade no Éden, a liberdade de escolher seguir a Deus ou rejeitá-lo. Infelizmente, a escolha deles não foi a melhor. E, infelizmente, as nossas escolhas, muitas vezes, hoje também, não são diferentes. Observe, Deus é um Deus de liberdade. Deus gosta de seres livres. Isso é princípio de Deus ao criar todas as coisas. Queridos, quando Cristo nasceu aqui na terra, quando Ele foi batizado, quando Ele morreu na cruz, Jesus veio aqui para nos trazer liberdade. E Ele nos trouxe liberdade. Quando Jesus tinha acabado de ser batizado, Ele então, usando a palavra no templo, Ele disse as seguintes palavras, lá em Lucas 4, 18, 19, referindo-se a Isaías. Ele disse o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração de vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Observaram? Quando Jesus se autoproclamou o Messias, ele citou pelo menos 2 vezes que ele tinha vindo para trazer o quê? Liberdade. Queridos, e foi na cruz, na ressurreição de Jesus e no seu trabalho ministerial hoje no céu, no santuário celestial, Jesus está fazendo um trabalho de intercessão para que nós tenhamos a liberdade. Liberdade de escolher entre a salvação e aquilo que nos deseja, que nós desejamos. Aquilo que nós recebemos como herança ao nascermos, a tendência para o pecado. Nós temos a liberdade de escolha. Queridos, na segunda vinda de Cristo, também será um ato de libertação. Libertação de quê? Ainda hoje, irmãos, nós estamos aqui presos, oprimidos pelas enfermidades, pelas angústias, pelos temores. Nós somos escravos da corrupção, temos um corpo corruptível, temos hábitos corrompidos,
Cristo, na segunda vinda, ele haverá de trazer a plena liberdade, queridos. A liberdade de tudo isso, inclusive de Satanás, nosso inimigo, e da morte. Falar em liberdade religiosa, precisa ver nesse contexto pleno da liberdade, porque Cristo é o Deus de liberdade. Irmãos, eu acho que esse microfone está um pouquinho alto, pode reduzir um pouquinho. Olha essa frase: podemos expressar nossa fé, mas não podemos ferir o quê? A fé dos outros. Quando nós vamos tratar de liberdade religiosa, nós precisamos ver a questão da religiosidade, da crença de forma mais aberta e mais ampla. Olha essa cena. Passou aqui, mas não passou lá? Pronto. Aqui nós temos Anajure, não sei quantos já ouviram falar. Anajure é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. É um grupo que se uniu para defender a liberdade religiosa, a liberdade de crença em todas as esferas, em todas as religiões. Está meio perdido aqui. Estou passando. Aqui está, não está batendo as duas telas, não. Estou vendo uma coisa aqui, lá é outra. Vai à frente aí, me ajuda aí. Só está passando aqui, mas não está passando lá. Faz o seguinte, desconecta aqui, dessa aqui, que aí libera mais para projeção, isso. É mais, pronto, aí volta lá para eu ver se eu consigo. Vamos dar liberdade, ele está cansadinho hoje, né? Enquanto ele vai tentando se conectar ali, irmãos, olha essa cena. Liberdade religiosa, o mundo é plural. Aqui nós temos cristãos, árabes, muçulmanos, hinduístas, candomblé, espiritistas, os espíritas, né? Espiritistas não, espíritas, né? Queridos, quando nós falamos de liberdade religiosas, nós temos que lembrar que cada pessoa tem o direito de escolha. E esse direito não está na lei humana, esse direito está na lei de Deus. Nós lemos aqui, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Volta uma tela para ver como é que estava aqui. Aqui não está funcionando, não. Pronto. E eu estou meio preso àquela tela ali. A minha mensagem está no PowerPoint. Então, aquela é a próxima, né? Então, segue para mim aí. Vamos ver se a gente segue. Vou sempre apertando um pouquinho antes para ele me... Queridos, então, enquanto passa a tela, eu quero levá-los a pensar no seguinte: embora nós não concordemos com algumas atitudes de outras pessoas, embora naquilo que nós cremos pode ser que interfira na crença de outra pessoa, nós temos que respeitar a pessoa e aquilo que ela crê. Porque Deus é assim. Deus respeita a minha escolha. Deus, por mais que tenha me feito a sua imagem e semelhança e deseja me ver do seu lado e vivendo com Ele pela eternidade, Ele respeita a minha escolha de rejeitá-lo. Por mais que doa nele, nós temos que aprender também a respeitar a opinião, a crença e as escolhas das outras pessoas. Muitas vezes nós estamos envolvidos, né, como igreja, aquela Anajure mesmo, a Igreja Adventista, nós temos advogados da igreja que participam dessa associação para defender direito de todas as pessoas, independente da crença. Esse é um direito. Agora, se a nossa Bíblia, ela diz alguma coisa que é contrário ao que a pessoa crê, nós temos o direito de colocar para a pessoa o que nós cremos, e ela tem o direito de aceitar ou não, mas sempre respeitando a escolha da pessoa. Nós já tínhamos isso aí no Código Penal, olha de quanto que ele é, 1940. Quantos é dessa época aqui? Poucos, né? São dessa época, 1940, né? Antigo. Tinha lá,
escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar, eu não tenho de qual o resto, né? Vilipendiar as pessoas, tinha uma penalidade. Ou seja, a lei já previa forma de penalização, garantindo direitos às pessoas de ter a liberdade. O artigo 5º da Constituição também ele trazia esses direitos, né? Mas era de forma muito ampla, muito abrangente, nunca pontual. Enquanto retorna ali, queridos, eu vou colocar um testemunho para vocês aqui. Há anos atrás, eu como advogado já fui procurado por alguns jovens que tinham problemas em concursos públicos do Correio, do Banco Nordeste, concurso público ou vestibular e aulas na faculdade. Oi. Enquanto você tenta ajeitar a televisão aqui, a gente vai se norteando por ela. Queridos, o que ocorreu? Alguns procuravam e nós já apresentamos diversos pedidos de pessoas que desejavam fazer o concurso e alguns conseguiram, às vezes ficar aguardando no sábado até mais tarde, que o concurso era no sábado. Alguns foram aprovados, o irmão Wesley mesmo, agora é gerente na cidade fora aí, ele teve essa dificuldade do concurso do BNB e conseguiram, mas não era fácil. A lei falava, artigo 5º da Constituição, você tem o direito de expressar sua crença, desde que isso seja um direito para todos, você não pode ser oprimido pela sua religião. Mas se a exigência foi para todos, você não pode alegar o seu motivo de religião para se esquivar de cumprir aquilo. Entende? O artigo 5º era a base, mas não era o suficiente. E aí, queridos, enquanto eles ligam aqui, eu quero pontuar uma coisa interessante. Alguns dos nossos jovens que faziam faculdade, eles conseguiram na faculdade a liberdade para não estudar a sexta-noite e nem as aulas aos sábados, e eles fazerem isso na sexta-feira à tarde. Só que não tinha, às vezes, professor para estar com eles ali na sexta-feira à tarde. Às vezes o professor passava algum material que era para eles estudarem, ficar o tempo ali apenas para cumprir a obrigação da carga horária. E aí, irmãos, para minha tristeza, tinha alguns dos nossos jovens que acabavam criticando a faculdade porque não tinham professor ali para aproveitar aquele tempo deles para estar dando aula. E outros, às vezes, nem iam. Aí eu fico olhando, irmãos, nós brigamos para ter o nosso direito e quando nós temos, a gente ainda reclama porque não tem do jeito que a gente quer. Entende? Então, na verdade, hoje nós temos leis, né, em 2017, depois de 2019, que eu tenho a lei aqui, que eu não tenho de cabeça, nós temos leis que ampliaram esse direito para os estudantes, né? E em São Paulo, nós temos uma lei que está ajudando também os trabalhadores, os concursos públicos. Pronto, acho que agora vai dar certo. Irmãos, é verdade, talvez você não vai chegar muito bem, mas pelo menos eu vou me nortear aqui e ler alguma coisa interessante. No mês passado, tem uma imagem dele aqui, nós tivemos um encontro dos líderes de liberdade religiosa aqui na Bahia Sul, por igreja, né? Nosso irmão Roberto estava presente, nós também. Foi uma beleza, foi uma maravilha. Os 2 casos que apresentaram, que tinham acabado de ser julgados em 2019, né? O pastor Carna Salles é um grande defensor nessa área da liberdade religiosa e ele nos apresentou uma belíssima palestra, uma motivação e como estamos envolvidos e preparados para atuar, né, em nossos locais e ajudar a igreja nessa questão da liberdade religiosa.
Ele está de marcação comigo, né? Primeira vez, né? Queridos, talvez você vai entender porque o final dessa mensagem diz muito sobre isso, tá certo? E você que está em casa talvez vai poder pegar um pouquinho dali. Eu estou preparando aqui, eu preparei um material para linkar a liberdade religiosa, as conquistas que nós temos até hoje e o que nos espera para o futuro. E o que nos espera para o futuro. Impressionante, né, irmão? Estava funcionando aqui agora não quer funcionar mais, né? Você que está em casa, só um minutinho, estamos ajeitando aqui. Faz o seguinte, se não conseguir, vira a tela do computador e eu vou ler por aqui. Não, é muito pesado. É uma pena, mas vira então a tela para cá. Queridos, eu vou precisar de olhar para a tela para eu me guiar, tá certo? E vou ter que ler alguma coisa que é útil para vocês. Abre o PowerPoint. Pronto. É uma pena que vocês não vão ver. Tenta virar um pouquinho mais, ficar mais frontal para mim. Para mim, frontal. Isso. Ok. Queridos, eu estou vendo aqui a cena do pastor Carna Salles. No mês passado, no início do mês, que nós viramos o mês hoje, né? No início do mês de abril, nós tivemos um outro encontro promovido pela Federação dos Advogados do Brasil, Adventistas do Brasil, onde nós tivemos a deputada Damares Moura, é uma deputada de São Paulo, que apresentou uma lei que ela conseguiu aprovar em São Paulo, que é uma bênção para o Estado de São Paulo. Trouxe até alguns artigos, um artigo aqui, o artigo 3º diz o seguinte: ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, perseguido, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever por causa das suas convicções ou práticas religiosas. Isso foi um dos artigos, o artigo 3º. Irmãos, foi uma bênção de observar as grandes conquistas que têm sido conseguidas. Eu tenho aqui uma partezinha da matéria que diz: as mudanças do Enem, por que mudaram o exame? Aconteceu no ano de 2017. O MEC fez uma pesquisa pública para saber se a população preferia a prova como era feita, sábado e domingo ou em 2 domingos. Por que foi feita essa pesquisa? Essa pesquisa foi feita como um trabalho dos nossos advogados da igreja, a liderança da igreja, lá em cima, dos ministérios, procurando defender os nossos interesses. Porque os nossos jovens estão tendo um problema sério de fazer a prova no sábado. Ficavam muitas vezes reclusos numa escola até às 18 horas, para depois do pôr do sol, fazerem a prova, terminando lá para meia-noite em diante. Era desgastante, era tremendo. E graças a Deus, houve essa mudança, e o MEC, então, colocou a prova em 2 domingos, né? Isso aqui. E está aqui depois, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, ela no artigo 7, através da Lei 13.796, que foi acrescentada no ano de 2019, possibilitou a prestação alternativa. Queridos, que bênção! Na minha época de faculdade, olha que sufoco foi para mim conseguir as provas que caíam no pôr do sol da sexta-feira, fazer a segunda chamada, fazer depois,
aulas que eu não assistia sexta-feira à noite, para completar os 75%, a luta que foi. E hoje, os nossos jovens têm essa conquista. Hoje, os nossos jovens têm essa facilidade. Hoje, você tem como solicitar, requerer a prestação alternativa. Sempre lembrando que, como cristãos, até tendo direito, nós temos que saber como buscamos o direito, de forma educada, de forma cristã, né? Porque conversando com o professor Roberto ali, isso é uma coisa nova ainda. Muitos não concordam com isso, nós somos minoria. Esse grupo dos sabatistas, judeus adventistas e alguns outros cristãos sabatistas, é uma pequena minoria. Então, muitos não gostam que as coisas sejam mudadas por causa de uma minoria. Fazer uma segunda prova, fazer uma alternativa. Nós ainda temos obstáculos, mas é um privilégio. E aqui eu estou mostrando na tela, se você entrar lá no download da Adventistas, né, .org.br, você tem lá liberdade religiosa, você tem um modelo de requerimento para o ensino médio, se você está tendo problema no ensino médio. É claro que você tem na igreja aqui o professor Roberto, que vai auxiliá-lo, nós já temos requerimento pronto, a igreja, né, aqui nós temos o ensino médio, ensino fundamental para o menor, serviço militar, faculdade, temos tudo pronto lá, para facilitar a nossa vida. É uma bênção, queridos, é uma bênção. Agora eu estou aqui na tela mostrando 8 em cada 10. 8 em cada 10. Está aqui 10 pessoazinhas aqui e 2 desmarcados. Sabe o que é 8 em cada 10, queridos? 8 em cada 10 pessoas em todo o mundo enfrentam restrições à liberdade religiosa. Já pensou? 8 em cada 10. É que, irmãos, nós vivemos num país de muita liberdade ainda. Apesar de algumas dificuldades que nós podemos ter aqui, nós não temos noção das dificuldades que o mundo enfrenta. Eu tenho uma tela aqui que vocês não conseguem ver, mas vocês podem ter acesso. Qual é a realidade da liberdade religiosa no mundo? No mundo. Especialmente lá no Oriente Médio, aqueles países asiáticos, a coisa é tremenda. A coisa é tremenda. Eu tenho imagens aqui que eu trouxe, está aqui, liberdade religiosa está ameaçada na Bolívia. Isso foi agora, 1, 2 anos, a minha irmã mora na Bolívia, a igreja lá passou um aperto tremendo. O Evo Morales editou uma lei penal lá, que trazia grandes restrições aos cristãos, para a liberdade religiosa. Graças a Deus que ela foi mudada, e o próprio Evo Morales não está no poder mais hoje, Deus agiu. Eu tenho imagens aqui, governo chinês ordena a remoção de cruzes das igrejas na China. Igrejas foram demolidas. Tem países no Oriente Médio, irmãos, que é coisa tremenda. Só de você falar que é cristão, você corre o risco de morte. Mas eu quero destacar aqui um fato nosso, aqui no Brasil. O STF retorna julgamento sobre a alteração das datas de concurso por motivos religiosos. Isso aconteceu no ano passado, no mês de novembro. Nós tivemos 2 irmãos, que eu vou tentar ler aqui, o nome dele é Gesmário, o olho ficou meio curto aqui, agora ficou meio curto, né? Gesmário Silva dos Santos, ele é de São Paulo, passou no concurso da Polícia Militar, e na hora de fazer o exame físico, caiu no sábado. E aí, como é que faria? Ele pediu para fazer em outro dia, não concederam. Entrou com a liminar, conseguiu a liminar, mas recorreram da liminar, e a coisa acabou no Supremo Tribunal. A nossa irmã Margarete da Silva Mateus, outra nossa irmã de Mato Grosso do Sul, ela concursada, trabalhando no Estado, estava no período probatório de 2 anos, e ela, na sexta-feira à noite, não podia dar aula, pediu alternativas, não concederam, cassaram o concurso dela, foi demitida, né, exonerada, porque não cumpriu a obrigação. Esses 2 casos foram levados para o Supremo Tribunal Federal. E aqueles que acompanharam viram um debate ali, ministro colocando suas posições, e foi um trabalho grande da nossa igreja, né, em cima disso aí, e graças a Deus, os sabatistas, as pessoas que brigam para ter seu direito de crença resguardado, foram vitoriosos. Mas foi um embate tremendo, queridos. Não foi fácil. Foi pelo menos 3 sessões para decidir esses casos. Porque é um grupo muito pequeno.
Um próprio ministro, o Toffoli, citou, acho que foi o Toffoli, eu tenho lá a gravação, esse povo, gente, eles são menos de 2% da população, é quase nada, e desse aí o que fazem concurso ainda, eu fiquei até triste, né? Colocou a gente tão pequenininho, mas somos o remanescente, somos a semente, precisamos ser exemplo. E ali, irmãos, Deus foi agradecido, e nós tivemos mais uma vitória. Agora, por último, essa parte é a parte que seria interessante se a gente conseguisse mostrar para vocês. Mas eu vou ler aqui para vocês. 9-2. STF decide que estados e municípios podem restringir cultos e missas na pandemia. Queridos, aí agora começa a minha preocupação e eu estou fechando a mensagem. Eu tinha 2 vídeos para apresentar para vocês, mas nós vamos ter condição de apresentar, que só vai sair o áudio. Queridos, o que a pandemia nos está mostrando? Que possibilidade ela está nos dando condição de ver? Primeiro, queridos, a condição de vermos que as doenças matam. E a cada dia mostra que a população está menos preparada para as enfermidades. Muito medicamento, mas pouca saúde. As pessoas não estão tomando, como falei ali com o Roberto aqui dentro, as pessoas não estão tomando a vacina em 8 doses. Conhece a vacina em 8 doses? É a nossa vacina, é a vacina do céu, que a igreja tem pregado desde 1860 e 70, a vacina em 8 doses, que muitas vezes nós mesmos não estamos tomando, os 8 remédios naturais. Simples, comum, mas é o que nos dão saúde. Né? O povo está doente e quando vem qualquer vírus diferente, abate muitas gentes e muitas vezes aqueles que conhecem a fonte para termos um corpo mais saudável, para estar mais preparado para enfrentar as enfermidades. Queridos, outra coisa que a pandemia nos mostrou que direitos consagrados da Constituição, presentes naquelas cláusulas pétreas, aquelas de cláusulas escritas em pedra, que não se mudam com facilidade, a não ser por uma nova Constituinte, foram alteradas com autorização de um poder judiciário, que deu poderes para prefeitos e governadores fazerem aquilo que é garantido pela Constituição, o que querem, em nome da saúde, em nome de uma doença que eles não têm comprovação científica para dizer que a igreja, respeitada a distância, os cuidados, não tem segurança. Queridos, isso é um alerta. Isso é um alerta para nós que conhecemos o futuro do que está planejado, que está escrito na Bíblia, o futuro desse mundo que está no Espírito de Profecia, o que isso pode nos alertar. Queridos, vocês conhecem a história do que aconteceu no ano 70 da nossa era. Alguém poderia falar o que marcante aconteceu no ano 70? Lembram? Destruição de Jerusalém. O próprio Jesus já precaveu o seu povo. Falou, queridos, orem para que o dia da perseguição não dê nem no sábado e nem no inverno, porque não vai ser fácil. Se você buscar na história e ver o que foi a destruição de Jerusalém, se não me engano foi Tito, né, que chegou lá com o exército romano, cercou Jerusalém, e aí aqueles que estavam antenados, aqueles que estavam firmados na profecia, falaram, chegou a hora, o negócio vai ficar feio. E aí, inexplicavelmente, o exército de Tiro, pouco tempo depois, recuou, voltou, e aí aqueles que estavam ligados na profecia, nas palavras de Jesus, fugiram para os montes. Deixaram suas casas, deixaram suas cidades e foram para os montes. Pouco tempo depois, Ciro veio e novamente cercou a cidade. E aí, queridos, a coisa foi triste. Foi triste e algo assim terrível. É um verdadeiro filme de terror. Leiam na história o que foi isso. As pessoas não podendo sair da cidade, quem saía era morto. E dentro da cidade não tinha alimento, e foram morrendo, e foram comendo o que tinha, comendo rato, barata, inseto, o que fosse, roendo pau, morria, comia uns aos outros, canibalismo, a mãe ganhava a criança, uma trocava com a outra, eu como o seu, amanhã você come o meu filho. Foi algo terrível que o povo de Deus passou, terrível, mas aqueles que ouviram a palavra da profecia, estavam a salvos. Queridos, a Bíblia promete tempos difíceis também.
onde a igreja e o povo de Deus será perseguido. A liberdade que nós temos hoje, tanto religiosa, tanto de crer, de nos congregar, está de certa forma sendo ameaçada hoje. Isso é apenas um sinal do que em nome de uma doença podem fazer, mas em nome de outras coisas podem fazer também. Eu tenho aqui, seria interessante se eu pudesse, divulgar, mostrar, eu tenho aqui uma tela do pastor Heber Cocarelli, não sei quantos conhecem, ele é um pastor que ele apresenta aquele programa, vejam só, no YouTube tem, na HIT, e aqui eu tenho o reverendo Ageu Magalhães, e ele dá um depoimento aqui. Eu vou mandar esse vídeo para o nosso irmão Roberto, ou algum líder da igreja, que depois se passe no grupo da igreja, quem tiver interesse. É forte o que ele diz, isso foi dito agora, lá embaixo está, os sacramentos feitos pela internet, os tempos de pandemia são válidos. E ele fala, queridos, com toda clareza, que o que está acontecendo na pandemia é um alerta de Deus. Olha só como é que ele coloca, resumidamente, é um alerta de Deus, porque o povo de Deus não está cumprindo a lei de Deus. O povo de Deus não está guardando o dia de descanso de Deus, que é o domingo. O povo de Deus não está guardando o domingo como deve ser guardado, e por isso que essas doenças estão vindo como um alerta. O povo precisa guardar o domingo, está na lei de Deus. Desse jeito. E como é que se guarda o domingo? Só indo na igreja não. É deixando de trabalhar, deixando de pensar nas coisas dessa terra, deixando de assistir vídeos, deixando de ir para o futebol, guardar o sábado, guardar o domingo, como a Bíblia prega no sábado. Queridos, esse foi só um exemplo do que está corrente, está grande aí. Há um movimento mundial de trabalhar as nações para que paremos um dia. Em defesa de quê? Do mundo que está caótico, que está indo ao fim. O mundo precisa de socorro. E qual o dia que podemos parar sem atrapalhar quase ninguém? O domingo. Esse é o dia escolhido já. Agora está sendo trabalhado para que nós paremos o domingo, onde não haja emissão de carbono, onde as pessoas buscam a família, onde as pessoas se desestressam, as pessoas precisam disso. Está sendo advogado isso. E nós sabemos que realmente as pessoas precisam parar um dia, mas Deus já escolheu na sua palavra qual é o dia. Só que o dia para o mundo cristão é o domingo. E não só os cristãos estão aceitando isso, mas os mundos também de outras religiões também estão abraçando isso, em favor de uma causa nobre, em favor da proteção do mundo, em favor da humanidade. E aí, queridos, eu vou ficar devendo a vocês, mas vou deixar a dica onde vocês vão buscar. Eu estou com um vídeo aqui, que está passando ali, e agora eu abri na tela aqui, para os adolescentes especialmente. A igreja está trabalhando com vocês. A igreja está antenada e está preparando o seu povo. Eu vou passar o videozinho para o grupo de vocês, você tem a oportunidade de assistir. E quem quiser assistir direto lá no Feliz Sete Play, que é o canal da Igreja Adventista, no YouTube, com diversas séries para os jovens, diversos testemunhos, filmes. A igreja tem muito material, que infelizmente o nosso povo está bebendo águas rotas e águas poluídas, quando nós temos muita coisa boa, coisa bem trabalhada, de qualidade, que nós estamos deixando passar. E queridos, nessa série chamada Até o Último Minuto, não sei quantos já assistiram aqui, eu trouxe uma partezinha do capítulo muito interessante. Passei para os meus adolescentes lá, a Jennifer aqui, que é a nossa adolescente lá, já assistiu. A abordagem, como é que vai chegar? Tem hora que a gente fica imaginando assim, pessoal, fecha aí, ninguém pode guardar isso, maior, vocês estão presos. A coisa não vai chegar assim não, irmãos. Como estamos aí querendo fechar as igrejas, tudo em nome da saúde. E as pessoas apoiam isso, Não estou dizendo que as pessoas devam ficar todas amontoadas nas igrejas, desrespeitando as regras de sanitárias, não. Mas o poder público tem como fiscalizar, aplicar multa, até mesmo fechar o estabelecimento. Tem muitos recursos antes de simplesmente passar a regra, está proibido abrir, como aconteceu em vários lugares. Na Bolívia, queridos,
Minha irmã que mora lá, até hoje as nossas igrejas, desde o ano passado, desde março do ano passado, até hoje não abriram. Já imaginou? Já tem mais de um ano que as nossas igrejas na Bolívia estão fechadas, literalmente, aqui pertinho de nós. A gente, graças a Deus, irmãos, estão podendo estar aqui, mas tem alguns lugares do Brasil que não estão podendo. Minas Gerais agora mesmo está na fase difícil lá, não podiam abrir as igrejas. Restrições. E aí, até onde tem base científica para isso? Se nos transportes públicos, nos aviões, está todo mundo amontoado, nas feiras, nos mercados, pode passar um perto do outro, e por que aqui não pode ficar separado, pelo menos um cada banco? Não tem regra, é fechar de vez. Entendo, queridos? Eu estou pegando essa pontezinha aí para mostrar o que vem para frente. E nessa série, até o último minuto, eu vou dar um delay, chama delay, né? É delay? Spoiler, não spoiler. Delay é o que deu aqui, né? Delay é o que deu aqui. Um spoiler. Vou dar um spoiler para vocês, porque eu preciso completar a mensagem. Queridos, ali é colocado um jovem adventista numa sala de aula. E ali então chega a professora. Gente, olha, eu tenho aqui um manifesto aqui, um pedido aqui, que nós teremos, quem aceitar parar no domingo, mais ou menos assim, nós vamos ganhar, a nossa escola aqui vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo, nós vamos ter entrada grátis no cinema, não sei o que lá, e a turma vibra, né? Já assistiram, não foi? E a turma vibra, e aí, espero que todo mundo aceite, tem alguns aqui no meio que são evangélicos, são cristãos aí, pensam diferente, mas é só para assinar, não tem nada a ver não. E aí ele vai e se nega a assinar. Aí é interessante você ver como é a reação dos outros colegas, a pressão da classe, e a oportunidade dele testemunhar. A princípio você acha que ele não vai testemunhar, e depois de dar o testemunho. Queridos, ali você tem um pouquinho da visão de como é que a coisa vem. A professora traz uma coisa, não é para perseguir ninguém não, é uma coisa boa que ela traz, onde todo mundo vai ser beneficiado. E aí por que você não aceita? Por que não? E aí você começa a pressão. E o restante da série mostra como esse jovem foi pressionado, jogaram o nome dele na rede, e assim por diante. A igreja preparou essa série simulando a pressão que nós poderemos sofrer. Na linguagem de hoje. Então, a gente fica imaginando como na época lá, pegar um cristão e jogar na arena, lá para o leão. Não, a coisa vai ser hoje aqui na tecnologia, né? Você, quanto mais está dependente deste mundo, cartão de crédito, banco, poder público, quanto mais amarrado você tem, eles vão conseguir te puxar. Você é dependente. Você não pode ficar sem aquilo, é a sua sobrevivência. Queridos, vou fechar aqui, está passando o vídeo aqui. A revista Adventista, estou fechando a mensagem. Eu queria fechar com esse texto agora. Eu teria mais coisas para apresentar, mas é propósito de Deus. Talvez seja dessa melhor maneira, nós estamos sendo filmados aqui, não sei se alguma palavra mal colocada, eu posso estar atingindo alguém aí que talvez não está preparado, mas você tem a oportunidade de ver isso aqui. Revista Adventista, do dia 30 de abril do ano passado. Ontem fez um ano. A Revista Adventista trouxe o seguinte tema: o futuro da liberdade religiosa. Escrito por Yuri Scarelli, precisa do... Vamos olhar rapidinho aqui. Yuri Schmidt Almeida Belchior Tise. Diz o seguinte: a perda da liberdade experimentada em tempos de emergência, como o que a humanidade está vivendo, é um pálido vislumbre do que virá pela frente. Compensa você ler esse artigo. Eu trouxe apenas 2 excertos que foram tirados dessa escrita. Lá diz o seguinte: a guarda do sábado será em breve um ponto de fidelidade entre o povo de Deus e os que receberão a marca da besta. Está lá em Apocalipse. Sendo o sábado o selo de Deus vivo, o domingo será a marca daqueles que desobedecem aos seus preceitos. E chegará um tempo em que o inimigo das almas irá batalhar e buscar a morte de todos aqueles que não adorem a besta e a sua imagem. Ouçam esse agora. O trabalho, agora eu quero fazer um paralelo com vocês, tenham em mente o que aconteceu no ano 70. O povo de Deus estava avisado. O povo de Deus não agiu no tempo de bonança.
Depois da prova, tem que agir em tempo de prova. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade, terá que realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. E que as advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido, precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. Está em Testemunhos Seletos, página 164, volume 2. E o último. Os membros da igreja serão individualmente provados. Serão colocados em circunstâncias que se verão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar perante concílios e tribunais de justiça, talvez separadamente e sozinhos. A experiência que os haveria ajudado nessa emergência, negligenciaram obter, e a sua alma se acha opressa de remorsos pelas oportunidades desperdiçadas e pelos privilégios que negligenciaram. Queridos, eu queria fechar com essa visão. Hoje é o dia da liberdade religiosa. Graças a Deus, porque no Brasil nós temos tido avanços, mas, queridos, não são avanços a pouco custo, não. Nós temos a igreja, grandes líderes que estão fazendo isso para que nós possamos ter a cada dia mais liberdade. Mais liberdade. Agora eu faço uma reflexão com vocês, queridos. Nós temos no mundo muitos governos opressores, muitos governos que não respeitam as liberdades das pessoas e por isso impõem as suas regras e têm que ser cumpridas. A preço muitas vezes de sangue. Agora eu faço uma reflexão com vocês, queridos. Nós vivemos no Brasil, um país democrático, um país de liberdade, onde de um lado nós temos a igreja com seus representantes buscando cada dia mais termos garantido o direito de liberdade, não só nosso, mas de todos os religiosos. Mas infelizmente, queridos, na nossa igreja, muitas vezes na hora de escolhermos os nossos representantes que vão fazer as leis aí em cima, escolhem pessoas que são adeptos a movimentos totalitários, movimentos comunistas, à semelhança da China e outros países. E nós, como cristãos, que queremos a nossa liberdade, estamos colocando pessoas que vão trabalhar contra a nossa própria liberdade. Queridos, a nossa igreja não trabalha com política. A nossa igreja não se envolve com política. Não que ela seja má. A política é a estrutura para o funcionamento da democracia das pessoas. Mas a igreja tem que participar com sabedoria na escolha dos seus representantes. Isso a igreja orienta. A pessoa que defende a família, que defende os nossos princípios que nós cremos, as pessoas que defendem a liberdade. Então, queridos, quando nós formos escolher os nossos representantes aqui, em qualquer área, em qualquer esfera de jurisdição, que nós possamos ter isso em mente. Como cristãos, nós temos que pensar que pessoas que são contra princípios da liberdade, princípios contrários ao que nós cremos, aborto, ideologia de gênero e tantas outras coisas, e nós damos voto para essas pessoas, depois vamos pagar o preço lá na frente. Pessoas de um lado, nossa igreja brigando, trabalhando, para que nós tenhamos conquistas, e nós muitas vezes mesmo escolhendo pessoas que vão derrubar essas conquistas. Primeiro recado. Segundo, queridos, liberdade religiosa é para nós usarmos com sabedoria. Se você é cristão que precisa usar essa alternativa da lei, que você use bem, de forma que o seu professor te dê aquela prova alternativa, aquela alternativa que você precisa, mas que no final ele diga, olha, eu faço isso com prazer, porque aquela aluna, Jennifer, ali é um exemplo, olha as notas dessa menina, eu nunca vi ela pescando, ali é um exemplo de aluna, um exemplo de cristão, que eu tenho prazer de trabalhar a mais para dar oportunidade para ela ter a liberdade dela. Que esse seja o nosso desafio. No trabalho, se você tem um problema com o trabalho, como já tive diversas vezes, o patrão fala, eu vou ter que dar um jeito, porque você é o melhor funcionário, você chega pontual, você é obediente, você é respeitoso. Não podemos, irmãos, estar apenas do lado de brigar pelo nosso direito, quando deixamos de dar um bom testemunho de como verdadeiros cristãos que somos.
Que Deus possa abençoar a sua igreja. Na verdade, ficamos desconjuntados um pouco aqui, mas eu espero que o recadinho tenha sido dado. Que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Que você possa crescer nesse aspecto. E enquanto estamos em tempo de paz, enquanto nós temos essa liberdade, vamos usar essa liberdade para proclamar o nome de Cristo, o poder salvífico que há na sua morte, e nos preparar, queridos, para tempos difíceis que virão, porque o Senhor está vindo, o tempo está se esvaindo, a vinda de Cristo, a segunda vinda, está mais próxima a cada dia, e quando ela chegar, queridos, nós viveremos tempos mais apertados, mais temerosos, mais difíceis, mas aqueles que estão apegados com o Senhor hoje, certamente estarão preparados para esse momento. Que Deus abençoe a sua igreja. Vamos ficar em pé e vamos cantar o louvor Sou de Jesus. Nós temos aqui o louvor para nos apoiar aqui. Você é de Jesus, você já fez a sua escolha, Ele te dá a liberdade. Ele não te força nada, mas Ele pagou o preço. E ainda hoje, o Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis para que nós façamos a escolha de estar do seu lado.
vez minha escolha. Sou de Jesus. Oremos. Nosso grande Deus, nosso bom Pai. Querido Jesus, poderoso Espírito Santo, muito obrigado porque o Senhor está reinando nessa terra. Muito obrigado porque os 4 anjos estão segurando os 4 ventos dessa terra. E ainda temos liberdade, Senhor. Liberdade para viver a nossa crença. Liberdade para crer naquilo que cremos. Liberdade para aceitar o Senhor Jesus e esperar a sua volta. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa aqueles irmãos e amigos que estão conectados também. Tem alguma palavra, alguma mensagem, algum verso da Tua palavra possa ter falado ao nosso coração nessa manhã, de forma que a nossa decisão por Jesus seja hoje e eternamente. E possamos estar fortalecidos na Tua palavra, para quando as adversidades se nos apresentarem hoje e no futuro, possamos estar firmes, Senhor, a ponto de entregar a nossa vida em favor daquilo que cremos, porque nós teremos, Senhor, a certeza de que vivemos por Ti e viveremos para Ti e ao Teu lado por toda a eternidade. Continue, Senhor, durante esse sábado conosco, um sábado de oração, de jejum, de busca do Espírito Santo. Venha, Senhor, afastar dessa igreja qualquer enfermidade, Senhor. Venha afastar dessa igreja a terrível doença do pecado, para que possamos a cada dia mais sermos santificados em Ti, para testemunhar do Teu amor às outras pessoas. Continue, Senhor, agindo poderosamente em nossas vidas, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.